Revelado, o surpreendente segredo desta avó que casou ciente da traição e transformou sua vida. Dona Lúcia, uma avó de 70 anos, era a alma daquela pequena cidade do interior do Brasil. Seu sorriso acolhedor iluminava até os dias mais nublados. Todo mundo sabia que, por trás daquela aparência gentil, havia uma mulher forte, uma verdadeira guerreira. Casada aos 17, Lúcia enfrentou uma traição que poderia ter despedaçado o coração de qualquer um. Mas ela decidiu silenciar sua dor, com o desejo de manter a família unida. Aquela escolha, dolorosa e solene, fez dela uma figura fundamental na vida de seus filhos e netos, que viam nela a representação do amor incondicional. As mãos enrugadas de Dona Lúcia, marcadas pelo trabalho duro no pequeno comércio da família, contavam uma história que poucos conheciam. Mas, para ela, a dedicação a seus amores era tudo. Quando sua neta Ana começou a namorar um rapaz que não parecia a escolha ideal, um aventureiro sem compromisso, Dona Lúcia sentiu uma onda de emoção, uma dor conhecida revivida. Era agora a vez de lutar. De quebrar um ciclo de silêncio que se perpetuava em sua família e que, há anos, ela decidirá carregar sozinha. Numa manhã ensolarada de domingo, o aroma do feijão cozido enchia a casa. Lúcia preparava um almoço especial quando decidiu que era hora de falar. Sentadas à mesa, entre risadas e queijo coalho frito, a avó respirou fundo. Ana, preciso te contar um segredo que guardei por tantos anos. Os olhos da neta reluziam, mas havia uma dúvida inquieta. Quando descobri a traição do seu avô, o meu mundo desabou. Senti-me como se estivesse afundando em um mar de dor e inadequação. Mas, em vez de gritar, eu optei por perdoar, por manter a família unida. Cada sílaba que Lúcia dizia, explodia em uma explosão emocional, tocando a alma de Ana. A jovem começou a entender que aquilo não era apenas sobre traição, mas sobre coragem e amor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinado a transformar dor em amor, elas começaram um projeto que resgataria os talentos artísticos da comunidade. A cada evento, Dona Lúcia e Ana sentiam a magia de transformar lágrimas em sorrisos. Mas, em meio a esta tempestade de emoções, o passado surgiu como um fantasma. Olhares desconfiados e murmúrios refletiam críticas que espremiam o coração de Lúcia. Mulheres que perdoam e são enganadas, repetiam. Ela, no entanto, não se abalou. Com a verdade em seu peito, sabia que sua luta era muito maior do que seu próprio sofrimento. Mas agora, tudo estaria prestes a mudar. No auge da pressão externa e da luta interna, Lúcia percebe que enfrentaria um confronto decisivo. Um encontro marcado para o próximo domingo não seria apenas um evento da comunidade, seria o momento de expor suas verdades. Enquanto seus netos brincavam no quintal, o coração dela disparava. Foi ali, entre as flores e risadas, que Dona Lúcia fez a pergunta que ecoava em sua mente. Será que a força do perdão é capaz de vencer o preconceito e a hipocrisia? O dia do evento se aproximava, e Dona Lúcia estava cheia de expectativas. A pequena praça que sempre foi o coração da cidade estava prestes a se encher de cores e sons. Ela e Ana haviam convidado artistas locais, e a ideia de que sua história pudesse inspirar outros a superarem suas próprias dores era algo que a animava. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade se tornava um peso em seu coração. No dia ensolarado do evento, as barracas foram montadas com carinho. Os sorrisos fias do seu povo a envolviam como um abraço acolhedor. Dona Lúcia se esforçava para manter-se firme. Hoje é o dia, repetia para si mesma, tentando afastar a insegurança que crescia a cada instante. Aquela estava longe de ser uma mera apresentação. Era a oportunidade de dar voz a tantas mulheres que, como ela, carregavam segredos e dores. Enquanto os preparativos aconteciam, Ana observava com um misto de admiração e preocupação. A avó, sempre tão forte, agora parecia vulnerável. Vovó, você está bem? Perguntou, com um olhar terno. A resposta veio com um sorriso, mas os olhos de Lúcia denunciavam a tempestade interna. Estou, minha filha. Vou ficar ainda melhor quando eu puder contar a verdadeira história, disse, ajustando seu avental. O evento começou e, com isso, a música tomou conta do ar.
As crianças dançavam felizes, adultos conversavam animados, a praça estava viva. No entanto, quando chegou a hora do discurso, um silêncio pesado pairou sobre o local. Dona Lúcia subiu ao palco, o coração acelerado, as mãos tremendo. O olhar profundo da neta a encorajava. Ao pegar o microfone, a avó pensou em cada lágrima que havia derramado em silêncio, em cada momento de dor e superação que a moldou. Hoje, eu quero falar sobre amor. Não só o amor que nos alegra, mas o amor que também nos quebra, nos desafia a sermos melhores, começou ela, com a voz entrecortada. Entre os olhares atentos, algumas mulheres na multidão murmuravam, lembrando das fofocas que tinham circulado sobre Lúcia e seu casamento. Mas ela não se deixou abalar. Perdoar não é fraqueza, é um ato de coragem. Durante muito tempo, aceitei uma vida de silêncio, mas hoje eu escolho ser livre. Livre para amar, livre para errar. As palavras flutuaram no ar, como um feitiço que cativou a todos. Ela viu lágrimas nos olhos de algumas mulheres da plateia, e outras pareciam ser tocadas pela coragem dela. Ao terminar, aplaudida de pé, Dona Lúcia sentiu um peso imenso sair de seus ombros, como se uma corrente invisível tivesse se quebrado. Mas enquanto o público ovacionava, uma figura conhecida apareceu ao fundo, seu olhar carregado de confusão e raiva. Era Luísa, uma velha amiga que não aceitava a decisão de Lúcia de expor sua dor. A tensão no ar era palpável, os olhares se desviaram entre o aplauso e o confronto prestes a acontecer. Com o coração na mão, Lúcia podia sentir que aquele momento poderia ser a chave para uma nova fase. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga lembrava que não estava sozinha naquela batalha. E enquanto os aplausos ecoavam, ela sabia que o que viria a seguir poderia simplesmente mudar tudo novamente. Será que a verdade de sua história finalmente encontraria paz, ou lutaria contra a resistência de outros que ainda estavam presos ao preconceito? Dona Lúcia sentiu o coração disparar ao ver Luísa avançar na direção do palco. Os aplausos se tornaram murmúrios sussurrados, como se o vento houvesse decidido silenciar aquele momento único. No rosto de Luísa, uma mistura de raiva e desilusão se refletia. A avó não queria pensar no que essa amiga poderia dizer. Ela havia se despido de suas dores, e agora, aquele embate parecia ameaçar tudo o que havia construído. Lúcia! A voz de Luísa cortou a atmosfera, forte e impositiva. Você realmente acha que tem o direito de falar sobre amor depois de tudo que fez? Os olhares se voltaram para a figura imponente que agora parecia concentrar toda a energia negativa do evento. Dona Lúcia respirou fundo, esquecendo temporariamente os aplausos que ainda ressoavam ao fundo. Era como se, naquele momento, toda sua coragem se transformasse em um nó na garganta. Eu falo de amor porque eu busquei, Luísa. Eu falo de amor porque aprendi a perdoar as dores do passado, respondeu, com a voz firme. A multidão estava em expectativa, dividida entre empatia por Dona Lúcia e a indignação da amiga. Os murmúrios aumentavam, e a avó continuou. Você sabe o que é viver em silêncio? Cresci com o medo de ser julgada, escondendo minha história. Eu não quero mais viver assim. Você não está só, disse Ana em um grito, como se quisesse proteger a avó daquele ataque. A jovem, ao seu lado, se sentia como uma leão sem domar, sem saber como se comportar diante da cena. Mas Luísa não estava disposta a recuar. E qual é o exemplo que você quer dar para as outras mulheres? Que devem perdoar tudo em nome do amor, mesmo quando isso significa viver em mentiras. Com um sorriso triste, Dona Lúcia se dirigiu à amiga. Perdoar é libertar-se. Nunca disse que era fácil. É uma jornada. Enquanto eu esconder minha história, eu não poderei inspirar ninguém. As palavras voaram, pesadas como plumas, e a agitação na praça acalmou. Luísa hesitou, e um silêncio desconfortável tomou conta do lugar. Ouvia-se apenas o farfalhar das folhas das árvores e o trinado dos pássaros, como se a natureza estivesse assistindo ao desenrolar daquela batalha. Com um olhar intenso, Dona Lúcia disse, Luísa, você me conhece. Sabe que eu sou o que sou por causa das minhas escolhas. Se você não compreende, tudo bem. Mas eu não vou deixar que você ou qualquer outra pessoa me impeça de falar. O público estava dividido, mas muitas mulheres começaram a se levantar, uma a uma, em solidariedade. A força de Dona Lúcia estava se espalhando, iluminando outras vozes que antes estavam sufocadas. Luísa não esperava aquela transformação. A onda de apoio parecia levá-la a um lugar desconhecido. Sem palavras, ela recuou, os olhos brilhando, mas a expressão ainda carregada de dúvida. O confronto tinha mudado de direção, e Dona Lúcia percebeu que a vinda daquela amiga poderia ter um papel muito maior na história. Ana se aproximou da avó,
segurando sua mão. Vovó, você foi incrível. Esse é o seu momento. Mas a insegurança ainda pairava. O sentimento de amarras ainda a apertava. A pergunta que pairava em sua mente era: e se Luísa contar o que ela sabe sobre meu passado? Maldita curiosidade que a afastava da paz. E assim, enquanto o evento prosseguia e a música começava novamente a tocar, Dona Lúcia ficou com um nó no estômago, sentindo que sua luta estava longe de terminar. No fundo, sabia que novos desafios se aproximavam, e com eles, a possibilidade de um renascimento inesperado, ou seria um outro abismo. Dona Lúcia olhou para o céu, as nuvens dançando num azul claro, como se o universo estivesse prestes a revelar algum segredo. A multidão logo se dispersou após o desfecho dela com Luísa, mas o peso do momento ainda seguia. Ana, sempre tão cheia de vida, permanecia ao seu lado, agarrando sua mão com força como um anjo guardião. Vovó, você se sentiu bem? Perguntou Ana, com um brilho que ajudava a dissipar a tensão no ar. Mas a avó mantinha a mente distante. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente, cortando como uma faca afiada. Aquela indignação, aquela dor. Se Luísa falasse, tudo que Lúcia tentou construir poderia desmoronar. Bem, um pouco, Dona Lúcia respondeu, ainda refletindo sobre se avança ou não na nova fase de sua vida. E se Luísa decidisse expor seu passado? A avó decidiu que precisava de um momento a sós. Vou tomar um ar fresco, querida. Já volto. Ela caminhou lentamente para longe do público, o coração ainda acelerado, agora batendo ao ritmo das suas memórias mais antigas. O parque, embora vibrante e cheio de vida, parecia triste, como um espelho refletindo sua inquietação interna. Lá no canto do parque, próximo a um banco esculpido de madeira, Dona Lúcia se sentou, fechando os olhos. O vento suave acariciava seu rosto e, por um instante, ela conseguiu sentir a serenidade que tanto buscava. Porém, logo vinha à tona a sombra do passado, arrastando-se como uma ala de um pássaro ferido. Imagens da juventude dançaram em sua recordação. O amor que experimentou, o compromisso que fez com aquele homem que, por um breve momento, parecia ser tudo o que sonhara. Mas o que realmente restava de tudo aquilo? O coração dela se fendeu numa lembrança específica. As cartas que encontrou, as mensagens que nunca deveria ter lido, segredos que ela decidiu aceitar para não perder seu amor. Agora, a pergunta estava ardendo. Seria essa decisão um ato de amor ou uma escolha que a aprisionara? Ana, percebendo que a avó estava distante, se aproximou, sentando-se ao lado dela. Vovó, o que está acontecendo? Você pode me contar? Dona Lúcia olhou para a jovem, sentindo o calor e a sinceridade de Ana. As palavras que ela precisava dizer estavam prontas para escapar, mas a insegurança segurava. O que seria necessário para que a verdade se libertasse? Quais batalhas ela ainda teria que enfrentar para finalmente se libertar das correntes invisíveis que a mantinham presa? Há coisas sobre a minha juventude que nunca compartilhei, Ana, disse ela, a voz trêmula. Coisas que podem mudar como você me vê. A jovem balançou a cabeça, incentivando-a a continuar. Eu amei um homem que me traiu. Eu fui a outra mulher por um tempo. O silêncio ficou pesado. Ana, com um semblante chocado, finalmente sussurrou. Vovó, por que você nunca me contou isso antes? Porque eu achei que viver aquela dor em silêncio, sem magoar quem eu amava, era o que devia fazer. Mas essa mentira estava me matando aos poucos, e Luísa sabe disso, Ana. E se ela não me perdoar? E se ela expor quem eu realmente sou? A expressão de Ana se transformou em preocupação, mas a determinação dela começou a brilhar. Você não precisa carregar isso sozinha. Nós estamos juntas. Enquanto a brisa do parque soprava, Dona Lúcia sentiu algo mudar dentro de si. Mais do que nunca, estava em busca de se libertar daquela dor. Mas, no fundo do coração, uma dúvida inquietante a perseguia. Ela estava pronta para enfrentar as consequências de suas revelações? À medida que o dia se aproximava do fim, e o sol se escondia atrás das árvores, um novo desafio se desenhava no horizonte. O segredo que poderia libertá-la também poderia transformá-la para sempre. Será que Dona Lúcia teria coragem de abraçar sua verdade, com todas as consequências que ela traria? O cheiro da grama cortada misturava-se ao doce aroma das flores, enquanto Dona Lúcia ponderava sobre o peso que carregava há tanto tempo. O calor do sol se dissipava lentamente, mergulhando o parque em uma luz dourada, que parecia insistir em oferecer esperança nos momentos de desespero. Ana, percebendo a hesitação da avó, a olhou com ternura, como se tentasse repassar para ela toda a coragem que havia adquirido ao longo dos anos. Vovó,
começou Ana, sua voz doce como o perfume das flores. Eu entendo que seja difícil. Mas não podemos viver alimentando medos. Você precisa ser livre. As palavras da neta tinham um eco poderoso. Dona Lúcia sentiu um leve ressoar em seu coração. Estava ali, naquele espaço calmo e pacífico, mas a tormenta que invadia não a deixava em paz. E se Luísa decidisse usar esse segredo contra ela? O pensamento era torturante. Você tem razão, meu amor, respondeu Lúcia, a voz carregada de emoção. Mas e se tudo isso ruir? E se eu perder quem eu mais amo por causa dos meus erros? Ana segurou a mão da avó com mais força, olhando diretamente em seus olhos. O amor verdadeiro não se baseia em segredos, vovó. Você merece ser livre e compartilhar suas verdades. Não posso imaginar o quanto tudo isso te pesa. Mas, e se o peso der lugar à leveza? E se você se sentir mais forte depois de contar a verdade? Por um breve momento, Dona Lúcia se permitiu sonhar com essa leveza. Podia imaginar como seria abrir a porta do passado e libertar-se dos fardos que a aprisionavam. O amor que construiu ao lado de seu âncora, seu esposo, e a relação com Luísa, sua querida neta, eram mais importantes do que qualquer erro cometido. Afinal, talvez, ao dizer a verdade, ela não só se libertaria, mas também abriria um espaço para uma nova conexão. Quem sabe, Ana? Eu só não sei como começar justo nesse momento. Um grupo de jovens que passava pela calçada avistou a avó e a neta. Com sorrisos largos, pararam para aproveitar o cenário encantador do parque. Um deles, um garoto de cabelos cacheados e uma energia contagiante, acenou. Oi, moças. Estão com um ar tão pensativo. O que está acontecendo? Dona Lúcia sorriu, uma leveza brotando em seu peito. O jovem parecia injetar um pouco de vida em sua angústia. Era um lembrete de que o mundo continuava girando, apesar dos fardos. Ana sorriu para o grupo e compartilhou a inesperada alegria contagiante, fazendo com que o ar leve do ambiente envolvesse. Estamos apenas refletindo sobre as coisas da vida, respondeu Ana, enquanto o garoto a olhava com curiosidade. Refletir é importante. Mas também é preciso aproveitar a vida, vocês não acham? Vamos fazer algo divertido. É um lindo dia. As palavras do jovem trouxeram à tona uma nova ideia que iluminou os olhos de Dona Lúcia. O que aconteceria se, ao lidar com seu passado, ela também fizesse algo novo para celebrar o presente? A ideia de uma nova experiência acendeu um pequeno fogo de esperança dentro dela. Nunca é tarde para viver algo especial, murmurou Dona Lúcia, quase como se falasse consigo mesma. Ana percebeu a mudança na avó, o brilho retornando ao olhar desgastado. Vovó, vamos fazer algo. Imagina, um piquenique, ou até mesmo uma caminhada. Pode ser o primeiro passo para você se sentir mais leve. Dona Lúcia engoliu em seco, cheio de novas possibilidades adentrando seu coração. Estava começando a cogitar a ideia de que, de fato, suas revelações poderiam ser um novo começo. Mas ao mesmo tempo, a pressão sobre ela aumentava. E se eu encontrar Luísa? O que direi? Estou tão longe da verdade, a dúvida persistia como uma sombra, mas agora, ao olhar para Ana, Dona Lúcia sentia que poderia dar um pequeno passo. Que talvez, mesmo no caminho mais desafiador, houvesse caminho para a redenção. Ao mesmo tempo, uma outra voz começou a ecoar. Estava pronta para enfrentar Luísa? Assim, com o sol se escondendo e a brisa se tornando fresca, a coragem em seu coração crescia gradualmente. Dona Lúcia suspirou fundo, abraçando a nova ideia. Um piquenique. Um primeiro passo em direção à libertação. Mas isso também poderia ser o começo de sua jornada mais difícil. Como enfrentar Luísa e suas verdades escondidas? O que viria após essa revelação? A expectativa pairava no ar como um perfume que ainda estava para ser descoberto. Dona Lúcia olhou ao redor enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. O sonho de um piquenique começava a dançar em sua mente, mas a realidade de sua verdade ainda a aprisionava. Vamos logo encontrar um lugar bonito, sugeriu Ana, puxando a avó para longe do banco onde costumavam sentar. Dona Lúcia hesitou por um momento, mas a empolgação da neta foi como um empurrãozinho que a tirou do próprio marasmo. Caminhavam lado a lado, e a vibração dos risos ao redor encheu Dona Lúcia de algo que há muito tempo não sentia, um vislumbre de alegria genuína. Ao se afastarem do parque, uma nova ideia criava raízes em seu coração. O que não contava era que a caminho do gramado onde iriam se instalar, encontrou seu passado em cada esquina. Vovó, como eram os piqueniques que você fazia quando era jovem?
Perguntou Ana, inclinando a cabeça, enquanto admirava os desenhos das nuvens. A pergunta era inocente, mas Dona Lúcia sentiu como um peso nas costas. A sua história era marcada por sorrisos e segredos, e ela ainda não sabia se estava pronta para abrir a caixa de Pandora que guardava. Ah, eram dias lindos, começou ela, tentando isolar a dor da revelação. A gente levava cestas cheias de guloseimas, eu adorava fazer sanduíches de queijo com goiabada, e a gente sempre brincava ao ar livre. Ana sorriu, atraída pela nostalgia da avó. A jovialidade que emanava das lembranças fez Dona Lúcia soltar um pequeno riso. Porém, o riso logo desapareceu à medida que a sombra de sua verdade se aproximava mais. Como poderia encontrar liberdade se não fosse corajosa o suficiente para abrir seu coração? Finalmente, elas chegaram ao local escolhido, um pedaço de grama macio cercado por flores silvestres. As cores vibrantes do cenário eram um contraste com o labirinto emocional que Dona Lúcia enfrentava. Ana começou a desempacotar a cesta. Vovó, olha, fizemos seu sanduíche favorito, exclamou Ana, enquanto tirava uma presença comum e especial da cesta. Os olhos de Dona Lúcia brilharam. Em meio a tantas dúvidas, aquele prato era um pedaço de memória que esquentava sua alma. Como você acertou? Eu não falei sobre isso há anos. Eu me lembrei, respondeu Ana com um sorriso, e todo mundo merece um pouco do que ama, não é? E você, o que ama fazer além de lembrar? Aquela simples pergunta fez Dona Lúcia sentir-se ainda mais perdida. Amor. Havia se perdido na ideia de que amar significava esconder. Com o coração acelerado, começou a montar seus pensamentos, enquanto a neta se afastava um pouco para pegar água. E se hoje fosse o dia? O dia em que ela deixaria de ser prisioneira de seus medos? Mas a dúvida se instalou novamente. Luísa. Cada vez que seu nome surgia na mente, algo congelava no peito de Lúcia. E se sua filha não a perdoasse? E se Luísa a odiasse por causa das decisões que tomara no passado? O ciclo de arrependimento não a deixava. As flores ao redor dançavam com o vento, e as vozes de risos de crianças brincando ecoavam ao longe. Era o momento perfeito para abrir o coração, mas a insegurança ainda prendia em uma redoma de incerteza. Vovó! Ana gritou, trazendo água e afastando Dona Lúcia de seus devaneios sombrios. Você tá pronta para começar a comer? Dona Lúcia olhou para a neta com um sorriso, mas no fundo sentia que algo a impedia de fazer a transição do passado para o presente. Uma questão começou a surgir persistente. E se todas aquelas memórias fossem apenas o pano de fundo de um dia que poderia mudar tudo? A coragem que ganhava forma na manhã poderia se zerar caso Luísa não aceitasse o que estava por vir. Então, diante da neta, Dona Lúcia percebeu que o piquenique poderia ser mais do que apenas um momento de fuga. Era uma preparação para um confronto. Para uma verdade que poderia libertá-la ou destruí-la. E assim, entre sorrisos e sanduíches, a avó decidiu que estava na hora de se abrir. Mas as palavras exatas ainda não se formavam na ponta da língua. Oh! Dia se desenhava, mas a sombra do que estava por vir ainda permanecia. Estaria Dona Lúcia realmente pronta para enfrentar Luísa? O que a verdade dela poderia provocar em sua amada família? Dona Lúcia observou Ana, que pulava de alegria ao abrir a cesta de piquenique. O sol aquecia a pele e o aroma das flores trazia uma leveza que parecia quase mágica. Mas a tempestade que se formava dentro dela se intensificava. Havia tantas memórias trancadas, tantas palavras não ditas. Como poderia desviar o olhar de Ana enquanto seu coração clamava por liberdade? Vovó, você tá tão quieta. O que foi? Ana interrompeu seus pensamentos, com a voz suave e cheia de preocupação. A avó forçou um sorriso, escondendo a batalha interna que estava travando. Só estava lembrando das coisas boas. Lúcia respondeu, mas seu olhar distante denunciava o contrário. Então, decidiu que precisava tentar. O piquenique, com toda sua simplicidade, precisava ser o cenário da verdade que ela tanto temia. Tem algo que eu preciso te contar, Ana, disse ela, a voz hesitante, como se cada sílaba fosse um pássaro aterrorizado querendo voar. Ana parou, prestou atenção e a avó pôde sentir a necessidade de ouvir. Aquilo a encorajava. Oh, me conta. Ana incentivou, com os olhos brilhando. Dona Lúcia respirou fundo. Quando eu era jovem, eu tinha um sonho de ser livre. Mas a vida às vezes nos leva por caminhos que não escolhemos. Ela hesitou, lembrando-se das noites em que a culpa consumia, do sorriso de Luísa que era um lembrete da dor que carregava.
Ana esperou, cada vez mais intrigada, e Dona Lúcia sabia que seus pequenos ouvidos estavam prontos para a verdade. Eu não sou só uma avó, Ana. Já fiz escolhas que machucaram, mais do que eu poderia imaginar. A jovem inclinou a cabeça, confusa, mas interessada. Sobre o que você está falando? O olhar de Dona Lúcia se apagou um pouco, mas decidiu continuar. Eu e sua mãe passamos por muitos altos e baixos. E tem uma parte da minha vida que eu nunca compartilhei. Algo que me afastou dela e que eu não soube lidar. Na verdade, eu me afastei por causa de um erro que cometi. O coração de Ana disparou. O que você fez, vovó? Eu não fui fiel ao seu avô. A confissão saiu quase em um sussurro, mas foi recebida como um trovão. Ela sentiu o impacto das palavras na atmosfera tranquila do piquenique. O céu claro acima parecia escurecer enquanto a verdade começava a se instalar. Naquele momento, era como se o mundo ao redor dela parasse de girar. Ana regalou os olhos, confusa e triste. Lúcia viu a alegria nos olhos da neta escorregar como areia entre os dedos. Você traiu? A dor surgia como um eco distante, mas inconfundível. Eu me deixei levar por uma paixão que não deveria ter começado. Uma fraqueza que, assim como um furacão, destruiu algumas das coisas mais valiosas da minha vida. Eu não desejei fazer isso, mas a dor, a solidão, foi mais forte do que eu imaginava. A avó lutava contra as lágrimas, mas precisavam sair. A verdade, mesmo dolorosa, era necessária. Ana parecia precisar de tempo para processar. A floresta em volta começou a preencher-se de vozes e risadas, mas para elas, o mundo tinha se tornado silencioso. Dona Lúcia sentiu que havia muito mais a dizer, que ainda restavam detalhes não contados. E o momento que tanto temia começava a ganhar uma nova forma. E se isso mudar o que você sente por mim? Ana perguntou com um nó na garganta. Dona Lúcia sentia que a cada palavra revelada, a distância entre elas poderia aumentar. Mas talvez fosse esse o preço que deveriam pagar para recomeçar. Eu espero que você entenda, que consiga me perdoar, mas eu não posso continuar vivendo com esse peso. Eu tenho que enfrentar a verdade, não apenas para você, mas para mim. As lágrimas de Lúcia finalmente começaram a escorrer, misturando-se ao suor e ao medo. Ana engoliu em seco, os olhos marejados, e em meio ao tumulto emocional, a avó percebeu que o piquenique poderia ser o início de uma nova jornada. A conexão que uma vez foi arruinada tinha uma chance de renascer. Mas e se sua mãe não me perdoar? O medo brotava ainda mais intenso. O que o futuro reservava para elas? Podemos juntas tentar, vovó. O amor é poderoso. Quem sabe ela possa entender? Ana sussurrou, como se as palavras tivessem o poder de mudar a correnteza de um rio. Antes que Dona Lúcia pudesse responder, um vento forte soprou ao redor delas, levando consigo as folhas caídas e um sussurro de esperança. Naquele instante, tudo poderia mudar. Riria como uma criança alegre ou choraria como uma mulher despedaçada. O que Luísa faria ao saber? Um eco roseiro se formou em seu coração, uma habilidade nova que poderia ser despertada, a aceitação. Mas tudo ainda dependia do próximo encontro que estava por vir. Ela teria coragem de reconstruir o que fora perdido? Uma nova pergunta ressoava. Este era o momento que com certeza mudaria tudo novamente? Dona Lúcia sentia tensão no ar, densa como o cheiro da terra molhada que precede a chuva. O vento continuava a dançar entre as árvores, e os risos e conversas ao redor pareciam distantes, como ecos de uma vida que agora se sentia estranha. Ana estava ao seu lado, com os olhos fixos, esperando por mais. A ansiedade crescia como uma flor prestes a desabrochar, e seu coração batia descompassado, misturando medo e esperança. Vovó, você ainda não me contou tudo. A voz de Ana era suave, mas a intensidade das palavras a fez estremecer. Havia algo nas entrelinhas que a avó sentia, uma expectativa quase palpável. O que mais poderia existir em um passado carregado de arrependimentos? Tem mais, querida, começou Lúcia, hesitando. Olhou para a neta e viu sua inocência, e se perguntou se deveria levar a verdade tão longe. Depois da traição, a sua mãe ficou muito magoada com os dois. Era como se eu tivesse arrancado um pedaço dela. Eu não sabia como consertar as coisas, e isso me destruiu por dentro. Achei que o tempo poderia curar, mas, na verdade, só aumentou o abismo entre nós. Ana observava, seu olhar era um misto de tristeza e preocupação. Então, você nunca pediu desculpas para ela? A pergunta surgiu como um desafio, uma ponte entre o passado e o futuro. Eu tentei, mas eu não sabia como. Eu estava tomada pela culpa, pelo medo.
Eu não merecia o perdão. Pensei que o tempo me daria coragem, que a dor se dissiparia, mas nada disso aconteceu. A avó sentiu um peso enorme sair pelo canto da boca, um desabafo que libertava, mas a deixava vazia. Ana, percebendo a profundidade daquela conversa, ficou em silêncio. As risadas ao redor pararam, como se o universo estivesse esperando pela resposta. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Mas e se a sua verdade for o que a mãe precisa ouvir? Você não pode se esconder mais. A gente precisa dar o primeiro passo, vovó. É preciso ter fé. E eu estarei com você. Aquelas palavras acenderam uma chama dentro de Dona Lúcia, talvez a única que pudesse iluminar esse túnel sombrio. Você realmente acha que vale a pena? O temor ainda sentava-se pesadamente sobre seus ombros. Eu sinto que sim. O amor é forte, vovó. Você me ensinou isso. A energia de Ana era contagiante, e Dona Lúcia se viu embrulhada naquela esperança. Imagina se você não tentar e depois se arrepender? Ela lembrou-se dos sorrisos de Luísa quando pequena, dos momentos de alegria compartilhada, das brigas que pareciam insuperáveis. E agora, aquele mesmo amor, que um dia as uniu, poderia ser a chave para sua redenção. Mas antes que um plano pudesse se formar, um barulho distante interrompeu seus pensamentos. Ana virou a cabeça e apontou. Olha! Olha aquele grupo de pessoas ali. Dona Lúcia seguiu o olhar da neta e viu uma família se aproximando, animada. Eram amigos, e a ideia de um piquenique em família fez seu coração acelerar. Seria uma oportunidade perfeita para, quem sabe, abordar o assunto tão delicado, mas crucial. Vamos lá, vovó. Temos que aproveitar. Isso pode ser o que você precisa. Ana parecia radiante. Mas, enquanto Lúcia se levantava, uma sombra a invadiu. E se, ao expor seu coração, tudo desmoronasse? E se Luísa não quisesse mais saber dela? A própria ideia a paralisava. Lúcia sentiu o olhar da neta e se lembrou que aquele não era apenas o processo de pedir perdão. Era também sobre recomeçar, sobre resgatar um amor perdido, uma chance única de reconstruir o que havia se quebrado. Depois de uma breve pausa, ela decidiu. Certo. Vamos lá. Vamos enfrentar isso juntas. Enquanto caminhavam em direção ao grupo, uma pergunta pulsava em seu interior. Estariam realmente preparadas para a tempestade emocional que estava por vir? O futuro dependia das palavras que ainda estavam por vir e a revelação poderia ser tanto um alívio quanto um novo início. Os passos de Dona Lúcia pareciam mais pesados do que nunca. Cada passo em direção ao grupo de amigos a fazia reconsiderar se aquela era realmente a escolha certa. Mas, uma vez que Ana segurava pela mão com segurança, seu coração começava a encontrar um ritmo, como se cada batida estivesse dizendo que agora era a hora. Quando se aproximaram, Lúcia notou os rostos sorridentes de suas amigas, envelhecidas pelo tempo, mas os olhos ainda brilhavam com aquela jovialidade de outros tempos. Era como se o passado e o presente se misturassem no ar, impregnados de memórias mais doces que amargas. Dona Lúcia! Ana! Que bom ver vocês! Exclamou Marlene, uma amiga de longa data, puxando-as para um abraço caloroso. Esse gesto imediatamente trouxe à avó um conforto inegável. O calor da amizade parecia envolver seu coração, e ela quase esqueceu a intensidade da conversa que acabará de ter com a neta. Mas, conforme se sentavam em um canto do piquenique, Dona Lúcia percebeu que a alegria ao redor não era suficiente para silenciar a tempestade em seu interior. A comida estava linda, as risadas ecoavam por todos os lados, mas sua mente estava rapidamente tomando forma novamente. Ana, percebendo que sua avó estava distante, inclinou-se e sussurrou. Vovó, se o momento chegar, se a sua mãe aparecer, o que você vai fazer? A inquietação na voz da garota era palpável. Eu não sei. O que eu diria? A luta interna de Lúcia era desgastante. Você começaria dizendo que a ama, que sente muito pela dor que causou. O que mais poderia ser mais sincero? Ana encorajava, vendo que a avó ainda hesitava. Mas as palavras que deveriam fluir com facilidade pareciam entaladas em sua garganta. De repente, uma sombra passou por seu rosto. Lúcia virou-se e viu Luísa, sua filha, com uma expressão neutra, mas os olhos traíam o turbilhão que deveria estar sentindo. O coração da avó disparou. Ana apertou a mão de Dona Lúcia com força, como se fosse uma âncora, uma lembrança de que ela não estava sozinha. As risadas ao redor ficaram abafadas, tudo que ouvia eram os próprios pensamentos, e o espaço parecia menor. Oi, mãe. Luísa disse, com uma leveza que parecia imposta.
Era como se ela estivesse tentando proteger seu coração, mas sua voz tinha um tom de vulnerabilidade que Dona Lúcia conseguiu sentir. Lúcia não conseguia se mover. Sua boca parecia seca, suas palavras, uma bruma esquecida. O olhar de Luísa apontava para o grupo e ela se afastava, olhando para a neta. Mas Ana estava ao seu lado, e Dona Lúcia sabia que havia chegado o momento de tomar coragem. Luísa, podemos conversar um instante? A voz de Lúcia saiu trêmula, mas determinada. Queria romper com esse silêncio que há tanto tempo a separava. Luísa hesitou, e o mundo ao redor delas pareceu se silenciar ainda mais. Só um instante. O tempo parecia esgotar-se enquanto as duas se afastavam do grupo, cada passo revelando um novo nível de expectativa e medo. A realidade estava toda diante delas, agora. A tempestade emocional havia chegado, e não havia como voltar atrás. Ana ficou observando, o peito apertado enquanto suas avós se afastavam. O que seu coração desejava era que aquela conversa fosse a chave para um novo começo. Contudo, e se tudo apenas piorasse? A tensão pairava no ar como uma nuvem prestes a se romper. Qualquer palavra que Lúcia dissesse poderia ser o estupim de um novo capítulo, ou o fim de outro. O que será que viria a seguir? Dona Lúcia e Luísa se afastaram do grupo, o coração da avó pulsando como uma bateria descontrolada. Cada passo era uma luta contra as memórias sufocantes. O silêncio entre elas era pesado, quase ensurdecedor. As vozes distantes do piquenique pareciam um eco distante de uma vida que elas não conseguiam compartilhar. Quando finalmente se viraram uma para outra, o olhar de Luísa estava cheio de incerteza, como se as palavras que trariam alívio ficassem presas entre os lábios. Mãe, o que você quer falar? A voz dela tremia, e Dona Lúcia percebeu que a filha estava tão nervosa quanto ela. Luísa. A avó respirou fundo, encontrando a coragem que lhe faltava. Eu preciso ser honesta com você. Faça muito tempo que deixei de ser a mãe que você merecia. Eu cometi um erro, que machucou você e sua família. E eu inventei desculpas ao longo do caminho, acreditando que o silêncio protegeria você. Os olhos de Luísa brilharam com lágrimas não derramadas, mas havia uma determinação nas feições que fez o coração de Lúcia apertar. Não era fácil lidar com a dor, e as palavras não seriam suficientes para reparar os danos. O que você quer dizer com silêncio protegeria? Dona Lúcia engoliu em seco. Eu fugi da verdade. Não fui fiel ao seu pai, fui um erro que custou nosso amor e nossa união. Mas, mais do que isso, fui responsável por colocar um abismo entre nós. Eu deveria ter falado antes, enfrentado o que havia feito. Ouiu-se um fraco suspiro de Luísa. A jovem parecia processar as palavras da mãe, avaliando a sinceridade que jorrava daquelas frases. Você ainda acha que eu posso perdoar isso? Que eu posso te aceitar de volta depois de tudo? Você me traiu, mãe. Como posso confiar em você de novo? Dona Lúcia sentiu que uma faca a atingia. Cada palavra de Luísa era como um eco da dor que carregava. Eu compreendo seu ressentimento. Mas não quero mais viver nessa mentira. Eu passei tantos anos desculpando minha traição, encontrando formas de justificar meu erro, mas agora eu percebo que a única maneira de sermos livres é pelo perdão. Não só para você, mas para mim também. Luísa olhou para a mãe, e em seus olhos havia uma batalha interna. E se eu não conseguir perdoar, mãe? E se essa verdade apenas nos afastar ainda mais? A avó sentiu um peso no peito, mas não tinha mais como recuar. Se você não puder me perdoar agora, tudo bem. Mas um dia, espero que compreenda que meu amor por você é maior do que qualquer erro que eu cometi. O seu pai também merece saber. É hora de eu assumir as consequências. Um silêncio se estabeleceu entre as duas, e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Luísa não poderia simplesmente deixar a dor de lado, mas a honestidade da mãe começou a surtir efeito, uma luz em meio à escuridão. Talvez eu precise de tempo, mãe. Sempre busquei entender seus erros e como eles me impactaram. Mas isso precisa ser uma conversa de verdade, onde ambas possamos expor nossos sentimentos, sem máscara. E não apenas por você, mas por mim também. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Luísa, e Dona Lúcia a abraçou. Era um gesto pequeno, mas carregado de amor e arrependimento. Muito obrigada, minha filha, sussurrou Lúcia, sentindo um peso se dissipar do coração. Vou lutar por esse perdão, independente do tempo que levar. Eu só quero que você saiba que o que eu fiz não define quem eu sou hoje e que eu estou aqui, de coração aberto. Ao se afastarem do abraço, Dona Lúcia viu um leve semblante de esperança no rosto de Luísa.
Era como se a tempestade começasse a se acalmar, ainda longe de ser a calmaria definitiva, mas já não estavam mais em um caminho de cerco. Vamos voltar, mãe. O piquenique ainda está rolando, e por mais difícil que isso tenha sido, nós conseguimos conversar. Hoje me sinto mais leve. Por que não tentamos fazer isso ser uma nova oportunidade para nós duas? As palavras de Luísa soaram como música para os ouvidos de Dona Lúcia. Elas voltaram para o grupo, onde a alegria e as risadas pareciam acolhê-las, quase como um eco de sua nova conexão. E enquanto caminhavam lado a lado, um sentimento forte borbulhava entre elas. Não era a finalização de uma batalha, mas o início de algo maior, um laço renovado, uma nova jornada marcada pelo amor e superação. Dona Lúcia olhou para sua neta, que parecia ansiosa ao ver a troca entre mãe e filha. Vovó, vocês conversaram? Ana perguntou, seu olhar esperançoso. Dona Lúcia sorriu, percebendo que a luz do amor ainda podia brilhar, mesmo após os mais sombrios momentos. Sim, querida. E estamos apenas começando a nossa história nova. O piquenique se enchia de risadas e energia renovada, como se a vida estivesse oferecendo a elas um novo início, repleto de possibilidades. O sol se punha, tingindo o céu com cores vibrantes, e, pela primeira vez em muito tempo, Dona Lúcia sentiu o calor de uma nova esperança em seu coração. Naquela tarde, elas se reuniram novamente com amigos e família. Palavras de amor, risos sinceros e promessas de cuidado pairaram no ar. Dona Lúcia não apenas havia enfrentado seu passado, mas também abrirá um espaço para um futuro mais iluminado. Se você se emocionou com esse desfecho inspirador, não perca a chance de fazer parte da nossa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Faça parte da nossa comunidade de verdadeiros fãs de histórias emocionais.